Olá, vamos falar de cidades, periferias e favelas. Eu sou a Rosana Grinaldi, sou professora da Universidade Federal do ABC e também trabalhei nas prefeituras de Diadema e também de Santo André. Bom, vamos começar lembrando que as nossas cidades são muito desiguais, né? Nossas cidades têm bairros com alto padrão construtivo, arborizados, com infraestrutura, equipamentos e boa manutenção urbana, mas também tem bairros insalubres, bairros periféricos e assentamentos precários, como favelas, que abrigam habitações insalubres, precárias, onde faltam equipamentos públicos, faltam áreas de lazer, em geral não possuem boa manutenção urbana. E a urbanização de favelas é um dos programas que tem potencial para mudar essa realidade e para tornar a cidade menos desigual. E sob a denominação de urbanização de favelas, há iniciativas com características muito distintas, né? A gente verifica desde ações como a simples execução de obras de saneamento básico, de pavimentação, até iniciativas que promovem transformações estruturais no território, né? Como obras de grande complexidade, que envolvem reurbanização de grandes porções da cidade, recuperação de áreas de manancial, ou eliminação de situações de risco. E por que os governos têm tanta dificuldade em investir em obras em bairros da periferia, né? Em obras estruturantes, em bairros da periferia? Bom, muitas vezes falta prioridade política, né? E os governos municipais optam por investir apenas nos bairros centrais e formais. E muitas vezes também essa dificuldade está associada à falta de recursos, né? Para melhorar as nossas favelas, seria necessário canalizar recursos das três esferas de governo: do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. E nem sempre a favela e a periferia foram priorizadas na agenda de governo. Vamos lembrar que o PAC foi o primeiro programa federal a canalizar recursos de fato volumosos para a urbanização de favelas. É verdade também que muitas vezes se somam a esses fatores a falta de capacidade administrativa dos governos municipais. E essa capacidade administrativa ela é muito desigual, né, regionalmente. Mas a gente tem experiências municipais, tem experiências exitosas, temos um acúmulo de experiências de urbanização de favela no Brasil. E o que essas experiências nos ensinam, né? Essa experiência acumulada que nós acumulamos ao longo do tempo. Eu acho que o primeiro aprendizado se relaciona com a natureza da intervenção e com a ação intersetorial. Nesses territórios, nós temos um conjunto de problemas. Nós não temos apenas o problema da habitação. Nós também temos o problema do transporte, o problema ambiental, e muitas vezes temos interface com obras estruturantes, como macrodrenagem. Portanto, a gente precisa articular e integrar a ação de diversas áreas e buscar financiamento para esse conjunto de intervenções. A gente também lembra que as famílias que moram nesses territórios não enfrentam apenas um problema habitacional. De forma geral, tem problema para acessar o mercado de trabalho, tem o problema da renda, tem problema de acesso a um serviço de boa qualidade, de saúde, tem o problema da violência. Portanto, seria necessário articular um conjunto de programas sociais. Na verdade, nós precisamos lutar para que os assentamentos precários e os bairros periféricos entrem na agenda de outras políticas, né? Das diversas políticas territoriais e sociais. Então, a gente deve ser uma preocupação da política de mobilidade, da política do meio ambiente, de desenvolvimento urbano, e esses setores eles precisam planejar e executar ações específicas para tornar esse território mais igual ao restante da cidade. Eu diria que é para garantir o direito à cidade, né? A favela não pode ser tema só de habitação. Acho que um bom exemplo de intersetorialidade foi uma iniciativa do município de Santo André, que promoveu o programa Santo André Mais Igual, que foi desenvolvido na década de 2000 e buscou articular diversos programas sociais. Começou na primeira gestão de Celso Daniel lá. Continuando, eu acho que assim, um segundo aprendizado é que a gente precisa articular os programas de urbanização de favela com programas de produção de novas moradias.
eu sei que o tema da remoção está cada vez mais presente e que a gente precisa lembrar que algumas vezes as remoções são realizadas para atender interesses outros, por exemplo, do mercado imobiliário. E essas remoções não seriam necessárias, digamos assim. Mas, no contexto das favelas localizadas em regiões metropolitanas, com alto adensamento, entendeu assim? E muitas vezes até verticalização, para promover a urbanização, é necessário remover. É necessário remover para você abrir vielas, ruas, para eliminar situações de risco, para equacionar habitações muito insalubres. Então, no contexto das regiões metropolitanas, urbanização de favela não é apenas execução de infraestrutura. A produção de novas moradias para reposição de unidades removidas é um componente importante da intervenção. E aí, a gente precisa garantir recurso para a produção de novas moradias. E essa produção de novas moradias precisa ser financiada no âmbito dos programas de urbanização de favela, e quando não for, a gente precisa articular muito bem o programa de urbanização de favela e o programa de produção de novas moradias. É preciso também lembrar que o desafio é promover um deslocamento dessas famílias, quando necessário, com garantia ao direito de uma moradia digna. Portanto, é necessário que essa nova moradia seja construída numa área adequada e com boa inserção urbana, e não na periferia das cidades. Vamos lá, um terceiro aprendizado é pensar qual o território da intervenção, entendeu assim? Porque o território da intervenção vai estar relacionado com o escopo da intervenção. Quando falamos de periferias e de favelas, a gente precisa lembrar que a gente está falando de coisas muito heterogêneas. Então, de territórios heterogêneos. Portanto, em alguns casos, trata-se de intervir numa poligonal de um assentamento, que tem um perímetro determinado. Outras vezes, trata-se de intervir num cinturão periférico, ou num setor urbano, ou numa microbacia, porque aí, então, trata-se de articular a intervenção com a recuperação ou a requalificação de uma parte da cidade. Então, pode envolver, por exemplo, a questão do próprio tratamento do manancial, entendeu? Ou tratamento de uma microbacia, ou, de fato, de um setor periférico. Um outro aprendizado é que a gente deveria buscar articular o financiamento habitacional com financiamento para desenvolvimento institucional. Ou seja, a gente deveria investir no desenvolvimento institucional. Isso porque muitos governos municipais possuem reduzida equipe de técnicos que muitas vezes não têm experiência com o tema da urbanização de favela. É comum muitos municípios não possuírem um mapeamento das favelas, não possuírem as favelas mapeadas, não possui a caracterização dessas favelas, o que dificulta estabelecer prioridade de intervenção. Muitas vezes não tem bons planos habitacionais ou não tem legislação voltada para promover a urbanização e a regularização. Portanto, nesse caso, é muito importante financiar esse desenvolvimento institucional, apoiar esse desenvolvimento institucional, para que esse município consiga desenvolver bons projetos e bons programas habitacionais. Bom, gente, por fim, assim, é preciso e é fundamental garantir a participação da população e dos moradores e dos movimentos sociais no desenho e na implementação dos programas e projetos. Essa participação, para ser efetiva, é muito importante. Para que essa participação seja efetiva, é muito importante a gente fortalecer os movimentos sociais, né, e buscar novas formas de mobilização da população que mora nas periferias. A gente não pode deixar que intervir ou que investir nesses territórios seja uma escolha de prefeitos e de governadores, né? É preciso que a população e os movimentos sociais pressionem os governos e denunciem essa condição desigual da nossa cidade, das nossas cidades, né? É preciso que a gente denuncie isso, é preciso que a gente converse, né, com nossos vizinhos, com nossos alunos, que a gente mostre e denuncie a desigualdade dessa cidade. É isso. Muito obrigada.